pandemia simplesmente explicitou as iniquidades raciais que estruturam a nossa sociedade. Há muito tempo, mulheres negras, homens negros, né, ativistas por direitos negros e negras, vêm denunciando a falta de atenção e de cumprimento de direitos por parte do Estado brasileiro com relação à população negra. Então, é um longo caminho de resistência e de atuação em defesa de direitos e por políticas que protejam todas as pessoas, né? O que a gente sempre procura é políticas públicas que atendam a toda a população, a diversidade da sua população e a diversidade dos territórios. A pandemia, ela deu escala para as vulnerabilidades que marcam a vida da população negra. Ela atingiu principalmente aquelas famílias, né, que não têm condições nenhuma de manter um serviço de proteção individual, né? E aí, durante a pandemia, o que era essa proteção? Acesso à água, acesso a saneamento, acesso a uma habitação que possibilitasse que todas as pessoas ficassem dentro da sua casa, com espaço para acomodar todas as pessoas. Ou seja, a população mais pobre, né, vulnerabilizada, aqueles que a gente diz que integram as classes C, D e E, que vivem na sua maioria nas periferias, nas favelas, nos cortiços, em condição de o que a gente considera habitações inadequadas, foram as principais vítimas da Covid. A nossa estrutura de sociedade é uma pirâmide racial, em que você tem a população negra, homens e mulheres negros, nas piores condições de vida, isso é, nos piores salários, nos piores empregos. Então, é uma população que não pôde fazer o isolamento, porque trabalha ou de maneira precária, em serviços sem proteção social, né? Ou seja, a grande maioria faz trabalhos avulsos, ou então, quando empregados, eles trabalham naquelas funções que foram consideradas prioritárias na pandemia, né, que é limpeza, enfermagem, segurança, e que não há a menor possibilidade, aí não houve, né, de poder fazer o isolamento obrigatório, né, porque o isolamento é um item fundamental da prevenção à Covid-19. Quando a gente fala morrem mais negros do que brancos, aí no contexto da Covid, mas em qual outro contexto que isso não ocorre, né? Quando a gente pensa a sociedade brasileira, a gente vai ver que em todas as doenças preveníveis e evitáveis, a população negra morre mais. Há uma negligência efetiva com um grupo populacional, que é o grupo negro. Não é acaso, isso é escolha. A escolha é de manter a população negra na indigência, na violência, na invisibilidade. O fechamento das escolas, ele impacta a vida de todos os estudantes, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente porque eles têm, a vida gira em torno da escola, né? Tudo acontece em torno da escola, é a fase da vida em que é assim, né? Quando eles não estão no médico, eles estão na escola, né? Eles precisam estar nos dois, né, efetivamente. Agora, quando se faz a opção por fechar as escolas, introduzir a formação remota e a prioridade em fazer isso
pela internet, né, pelos meios de tecnologia digital, aí você está fazendo uma opção de descartar alguns estudantes. É intencional, né? Dentro dessa ações intencionais de descartabilidade de pessoas e de grupos raciais. Então, quando você sabe que a população negra ocupa os piores índices, quando você já tem informações sobre o acesso à internet da população brasileira, quando você tem informações sobre os territórios, né? Que tipo de internet se chega à qualidade e por que meios que ele é utilizado, você realmente já está fazendo uma opção por um grupo dessa sociedade, que é aquele grupo que vai ter condições de acesso, que vai ter condições de ter tanto acesso no que diz respeito às condições estruturais das suas residências, com quem também vai poder contar dentro da sua casa para te dar orientação e o suporte para que você acesse e faça aquela aula online, quanto também o básico, né, que é o equipamento. Então, você tem diversas negligências e violações, e o resultado só pode ser isso, né? Que as crianças realmente, muitas jovens, crianças e adolescentes negros, passaram o ano sem ter nenhum tipo de atividade. A pandemia exigiu muito das famílias, nesse sentido de estar fazendo também, de fazer esse acompanhamento presencial. E as famílias negras, se não são trabalhadores temporários, ou aqueles que estavam trabalhando, não estavam dentro da sua casa, não puderam fazer o acompanhamento, a orientação, dar o suporte que toda criança e adolescente necessita na hora que estava fazendo sua lição, né? Nesse estudo em casa. Então, via de regra, são crianças que cuidam de outras crianças. A mãe, o pai, seja quem for o responsável, tem obrigações com a garantia alimentar. Então, a maioria não fez o isolamento, né? Teve que continuar saindo para conseguir aquele recurso do dia para pensar na alimentação das suas crianças. Se você tem um sistema de saúde que pensa aquele paciente, né, a partir da cor, a partir dessas especificidades das doenças prevalentes, você vai ter um atendimento diferenciado e isso vai possibilitar vida ou morte. Então, ter um paciente negro, saber que aquele pode ter, ele é possível que ele tenha algumas doenças prevalentes, já que a gente sabe, estudos já mostram, e há um longo caminho de atuação da população negra, de pesquisadores negros, né, no campo da saúde, que informam essas doenças prevalentes, você vai ter prevenção, você vai ter atenção, você vai ter cuidados, e isso poderia ter evitado talvez, né, mas poderia o impacto no número de mortalidade por Covid dentro da população negra. E a saúde é uma área que são necessários ainda muitas mudanças e principalmente de compreensão e de efetivo compromisso com o atendimento da população negra. Pensar isso significa se comprometer com mudanças estruturais da nossa sociedade. É pensar, remodelar a política pública, remodelar o atendimento. Como é que você vai fazer para atender quem não tem condições de pegar ônibus? Como é que você vai chegar naquele território? Tem que ter uma política. Isso você pode fazer, né? Nós temos estratégias, tem expertise, tem literatura que informa isso.